Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas do BPC Loas. E olha só, 13º salário INSS, vamos falar do adiantamento da parcela, da primeira parcela e também da segunda parcela, e muita gente quer saber se agora em janeiro terá algum pagamento, em fevereiro também. Eu vou explicar para vocês o porquê que surgiu, essa especulação e o que está acontecendo por trás dos bastidores. Então, se você tem interesse em saber sobre a possibilidade do 13º nas mãos antecipado, já se prepara porque eu tenho novidades para trazer nesse vídeo hoje. Antes eu queria só convidar rapidinho, quem ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet e todos os dias eu trago boletim informativo para você, para manter você por dentro dos seus direitos. Então, muito obrigada por tudo, sejam bem-vindos aqui ao canal. Bora lá para as notícias, pois são várias informações que eu trago aqui para vocês hoje, e também reforço que quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, é um serviço online seguro de graça, então quem quiser chama, que a nossa equipe vai estar te auxiliando nessa intermediação bancária para você não ser enganado, não cair em golpe, não ter venda casada. Combinado? Recado dado, bora lá para as notícias? Eu começo aí com a primeira notícia, que é sobre vazamento de dados do INSS. Gente, a Folha de São Paulo divulgou, através do colunista Rômulo Saraiva, que o vazamento do INSS pode gerar pânico. Ao colocar sujeira debaixo do tapete, o Instituto Previdenciário assume uma postura egoísta. É isso mesmo. Deu na mídia, deu na imprensa, a Folha de São Paulo expôs o INSS, gente. Olha só o que diz a matéria. Pelo desejo do INSS, o ideal é que ninguém tomasse conhecimento de suas falhas ou de seu vazamento de dados. É a lógica de que a roupa suja não se lava em público. Não adiantou. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, condenou o INSS a cumprir o exercício do dever de comunicar, isso é, publicizar a aposentados e titulares de benefícios previdenciários de todo o país que houve uma falha geral no sistema que possibilitou a fuga de dados em larga escala. Nos meses de agosto e setembro de 2022, em razão do convênio celebrado entre o INSS e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, deu-se o incidente de segurança que expôs dados pessoais de milhares de pessoas. No período, uma movimentação estranha chamou a atenção. Foram realizados mais de 99 milhões de consultas ao Sistema de Informação de Dados do INSS, quantidade quase 3 vezes maior que a registrada no mês anterior. E o incidente comprometeu a confidencialidade dos dados pessoais tratados pelo INSS em razão do acesso do volume extraordinário de informações por meio de consultas volumétricas ao sistema. Dentre os dados afetados pelo incidente estão identidade oficial, dados financeiros, dados da saúde, como nome, CPF, NIT, identidade, data de nascimento, sexo, dados bancários e também quantidade de dependentes. Com os dados vazados, aumenta aí o quê? A chance de surgirem novos golpes, e assédios comerciais. Apesar da gravidade, o INSS não quis tornar o episódio público. Em sua defesa, argumentou que a comunicação do incidente de segurança seria medida irrazoável e prejudicial ao interesse público. Segundo o Instituto, eventual divulgação ampla e indistinta do incidente cibernético contraria apenas com o potencial de gerar pânico e desconfiança em todo o contingente de segurados e beneficiários vinculados ao INSS. E ao escolher colocar a sujeira para debaixo do tapete, o INSS assume uma postura egoísta e nada transparente com os princípios constitucionais que deveria seguir, sobretudo o da publicidade e externar informações, ainda que não alvissareiras. E não basta deixar a ANPD ciente do problema. Além dela, abster-se de comunicar aos titulares a ocorrência do incidente de um vazamento de dados pode acarretar risco ou dano relevante ao titular
que vai de encontro com a Lei Geral de Proteção de Dados. As pessoas precisam ter ciências da chance de precaver sobre novo golpe. E outra justificativa usada também pelo Instituto para se recusar a informar o incidente é que antes de proteger efetivamente os segurados e beneficiários, isso ocasionaria um caos nos canais de atendimento. Ora, a proteção efetiva a um infortúnio como esse, ao menos se esperava, deveria ser do próprio Instituto em evitar o problema, bem como zelar pela posse e pela privacidade das informações dos brasileiros. Mas, uma vez tendo ocorrido o incidente, as pessoas têm o direito de saber o que aconteceu, mesmo que gere efeito colateral de congestionar os canais de atendimento da Previdência. E como se não bastasse, o controlador de dados acha ruim informar e ser questionado. É de sabência geral que há anos os dados que deveriam ser limitados ao INSS vêm sendo vazados a financeiras e estelionatários. Mas na hora de tornar isso público e oficial, o INSS prefere discrição. Então toma essa bomba. Folha de São Paulo divulgou através do colunista Rômulo Saraiva, que é advogado especialista em Previdência Social. Ele é professor, autor do livro Fraude nos Fundos de Pensão e mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Então ele expôs aqui pela Folha de São Paulo uma coluna exclusiva a respeito do vazamento de dados do INSS. E quanta gente não é prejudicada por causa disso, né? Quanta gente não recebe um monte de ligação de financeira de empresas que nem conhece. Como que essa empresa teve acesso aos seus dados? Então aí já prova um risco sobre esses dados, né? Sobre essas coisas que saíram. Comenta aí o que vocês acham sobre isso. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer uma outra informação. Saiba como continuar recebendo o BPC Loas com as novas exigências. Gente, o governo federal publicou novas mudanças, né? O governo federal publicou 2 portarias no final do ano passado que alteram as regras do BPC, o benefício assistencial para idosos com 65 anos ou mais e também pessoas com deficiência de qualquer idade. O principal objetivo dessas mudanças é realizar um pente fino nos pagamentos, visando cortar gastos com benefícios irregulares. E o BPC, ele é um benefício assistencial para quem é de baixa renda, né? Esse benefício chamou a atenção do governo, já que ele está sendo pago pela Previdência Social, e com as novas exigências, os beneficiários precisam se adequar para garantir a continuidade do auxílio. E eu vou explicar um pouquinho das mudanças, prazos, as ações necessárias para você se preparar adequadamente para esse ano de 2025 e saber que essas novas portarias publicadas pelo governo estabelece que, primeiro, BPC Loas, beneficiários que não estão inscritos no Cadastro Único ou que estão com registros desatualizados há mais de 2 anos, 24 meses, precisam regularizar suas informações. Caso contrário, correm o risco de perder o benefício. Essa revisão se aplica tanto aos idosos quanto às pessoas com deficiência, reforçando a importância de manter os dados atualizados. Também tem a questão dos prazos para a regularização. Os beneficiários que precisam atualizar os seus cadastros receberão notificações via extrato bancário, Central 135 do INSS, plataforma do Meu INSS e também SMS. Lá no Meu INSS tem a opção Revisão BPC. Clica nela, coloca o CPF do titular e vai aparecer se você foi convocado ou não. Nos municípios menores, com até 50 mil habitantes, terão 45 dias após a notificação bancária para regularizar a situação. Já os municípios maiores, com mais de 50 mil habitantes, o prazo é estendido para 90 dias. Esses prazos levam em consideração o censo de 2022 do IBGE para determinar a quantidade de tempo disponível para adequação e as consequências da não regularização, né, gente? Se o beneficiário não atualizar o seu cadastro dentro do prazo estipulado, o BPC será suspenso e o pagamento será interrompido a partir do mês seguinte. Após a suspensão, será possível solicitar a reativação do benefício dentro de um prazo de 30 dias, recebendo todos os valores devidos, inclusive retroativo, caso comprove-se que tem direito ao benefício e regularize a situação. Caso você não atualize dentro desse prazo, o benefício será cancelado e você terá que dar entrada tudo de novo caso você queira recebê-lo mais uma vez. Já para quem deseja solicitar o BPC pela primeira vez, os seus responsáveis legais, é obrigatório realizar o registro biométrico desde o dia 1º de setembro de 2024. Documentos como carteira de identidade nacional, que é assim, o título de eleitor, carteira nacional de habilitação são necessários para o processo.
Além das mudanças do cadastro, o INSS começará a cruzar informações mensalmente. O pente fino será eterno, todos os meses terá uma revisão cadastral, onde o INSS irá cruzar dados para verificar se a renda familiar continua dentro dos limites permitidos. Se a renda ultrapassar o teto permitido, o benefício será suspenso. As notificações para beneficiários em situação irregular serão feitas principalmente através da rede bancária, mas o INSS também enviará alertas por meio do aplicativo Meu INSS, SMS, edital ou carta. E é essencial manter os dados atualizados no INSS para evitar complicações, mesmo que sejam aceitas cópias simples de documentos do requerente. O INSS pode solicitar documentos originais em casos específicos, como dúvidas sobre a documentação apresentada ou quando existe uma previsão legal para tal exigência. E para receber o BPC, o cidadão deve se dirigir ao Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS de sua cidade. Não é necessário pagar intermediários ou agenciadores. O requerimento pode ser feito através dos canais de atendimento do INSS, pelo telefone 135, ligação gratuita de telefone fixo, pelo site ou aplicativo de celular, Meu INSS. E você também pode ir na agência previdenciária, tudo bem? Então tá aí informação de utilidade pública para vocês. Agora vamos falar um pouquinho do 13º? Antes, vamos falar um pouquinho do governo que está cortando gastos, mas em contrapartida ele está gastando também, né? Ele corta de um lado, mas gasta de outro. Só que ele está gastando com o aposentado? Não, ele está gastando com quem é de interesse dele. O jornal Metrópolis divulgou através do colunista Paulo Capelli uma matéria que chocou o Brasil. Lula autoriza 16,8 bilhões de reais via lei Rouanet e quebra o próprio recorde, gente. Essa liberação mostra aqui no site de incentivos fiscais via lei Rouanet, né, do governo Lula, em 2024, ultrapassou um valor recorde que havia sido atingido no ano passado. Em meio à ofensiva para aprovar o pacote de corte de gasto no Congresso, o Lula autorizou também esse valor recorde de 16 bilhões para projetos culturais via lei Rouanet de 2024. E a cifra supera 375 milhões a quantia autorizada em 2023 de 16,4 bilhões, isso de acordo com dados oficiais do Ministério da Cultura, que foi obtido pela coluna do jornal Metrópolis. Então, o valor de incentivo fiscal para essa lei é quase 5 vezes maior que o liberado em 2022, que somou 3,5 bilhões de reais, e mais de 7 vezes o autorizado em 2021, quando as isenções concedidas ficaram na casa de 2,3 bilhões de reais. Então, no total, o governo Lula aprovou esse ano benefícios para mais de 14 mil projetos inscritos. Em termos de comparação, em todo o governo Bolsonaro foram aprovados 13,6 mil iniciativas entre 2019 e 2022. Então a contagem de iniciativas foi praticamente a mesma, só que o valor desembolsado agora na gestão do Lula foi mais que o dobro. Então isso foi bastante criticado, muita gente criticou esse exagero de verba liberada. Eu queria saber a opinião de vocês, né? Enquanto vocês comentam, vamos falar agora do 13º salário. Muita gente está questionando, não é verdade que o governo vai pagar 13º, primeira parcela agora em janeiro e a segunda parcela agora no mês de fevereiro, né? Então vamos lá, o que acontece, gente? Saiu uma matéria aqui no jornal, eu vou explicar para vocês que vários jornais começaram a questionar. E quando os jornais, a grande mídia começa a especular, é porque alguma coisa tá rolando por trás dos bastidores. Então aqui alguns jornais trouxeram que o INSS poderá, hein? Não é que ele antecipou, ele poderá antecipar o pagamento do 13º salário esse ano. Para que isso aconteça, o presidente Lula precisa assinar um decreto e publicar no Diário Oficial da União. O pagamento, caso ocorra, seria nas folhas de pagamento de abril e maio desse ano, e a medida beneficiaria mais de 33 milhões de segurados em todo o país. Então, existe uma especulação forte de que o governo federal estuda a possibilidade, sim, de antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social. Isso daí, como eu disse, ainda é um estudo, é uma análise, é uma possibilidade.
Para virar lei, o governo tem que decretar no Diário Oficial da União, o que não ocorreu ainda. O que está acontecendo, que algumas pessoas falaram que estão recebendo a primeira parcela de janeiro agora, em janeiro, e a segunda vai pegar em fevereiro. São bancos, gente. Bancos estão antecipando o 13º salário. E como começou a surgir essa especulação um pouco mais forte, já que virou o ano de 2025, sobre a possibilidade que o governo estuda de antecipar novamente o 13º esse ano, alguns bancos estão se aproveitando das matérias recentes para poder ligar para beneficiários do INSS, dizendo que o governo resolveu antecipar e perguntando se ele quer liberar na folha. Então está liberando na folha de janeiro e pode liberar na folha de fevereiro. Mas isso que os bancos estão liberando não é o 13º oficial do governo, é o 13º salário que o banco está emprestando. Significa um empréstimo pessoal. E o empréstimo pessoal, gente, é um dos juros mais caros do mundo. Então, se você ganha R$1.412, R$1.500, você vai pegar uns R$800 na mão, que é o que o banco vai liberar de 13º antecipado, falando que é a primeira parcela. Só que quando cair os seus R$1.500 de 13º, seja em abril ou maio, caso o governo antecipe, ou só no final do ano, conforme o calendário oficial, o banco vai pegar tudo. Por quê? Por causa dos juros. Então, você recebeu 800, mas o banco pega 1.500. Entende? É praticamente o dobro os juros, mesmo sendo quitado de uma vez só e não tendo como calotear, porque o 13º ele é um direito trabalhista. Então, tomem bastante cuidado. Eu não estou dizendo, olha, não é para você contratar. Eu estou dizendo que ainda não foi antecipado. Existe, sim, uma forte especulação de possibilidade devido à análise que o governo está fazendo internamente, que não foi divulgado ainda, de estudar a possibilidade de antecipar, mas para abril e maio. Enquanto ele não oficializa, 13º é só no final do ano. E esse que os bancos estão ligando oferecendo é empréstimo pessoal. Eu quero que você tenha ciência do que realmente está acontecendo, para você não cair em uma fraude, não contratar algo sendo enganado. Muita gente age de má fé e tem que tomar cuidado, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo, que tem muita gente sendo enganada e já caindo na armadilha, já até no dia do 13º pago agora em janeiro. Mas por quê? Porque contratou empréstimo pessoal e tá achando que é o do governo federal. Então compartilha para todo mundo saber. Inclusive, se você caiu nesse golpe, você pode pedir devolução, você só tem que devolver o dinheiro pro banco e solicitar o cancelamento desse contrato, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado. Um beijo. E quem precisar do empréstimo consignado, aproveita a nova margem aí 2025. Nosso canal está intermediando as propostas para quem tiver interesse, para você não cair em golpe, não ser enganado. Então chama a nossa equipe, é um serviço gratuito. Então é só chamar, o link tá aí na descrição do vídeo, primeiro comentário. Beijo grande, fiquem com Deus, até logo.